Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com o professor Robson Soares Leite. Nós vamos tratar nesta aula a respeito de um tema muito interessante, que é a propriedade industrial, regulada pela Lei 9279 de 1996. Então, antes de nós iniciarmos nossa aula, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, nos ajudasse aí com o seu joinha, para que o sistema possa liberar, o algoritmo possa liberar, né, nos impulsionar. E vamos prosseguir então com a nossa aula, ok? Seja muito bem-vindo, tá, à nossa aula sobre propriedade industrial. Pois bem, antes de nós entrarmos na temática específica da Lei 9279 de 96, a gente vai fazer aqui um registro muito importante, porque essa lei ela recebeu uma recente alteração agora no ano de 2021, a Lei 14.200, justamente em virtude de todo o quadro pandêmico que nós vivemos com a Covid-19. O que aconteceu? A lei ela foi alterada no sentido de admitir a possibilidade de inserção, né, de nós termos uma licença compulsória a respeito de patentes ou até mesmo pedidos de patente, onde o objeto dessa patente, certamente aqui é uma invenção, ela fosse declarada de emergência nacional ou internacional, ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional. Justamente porque, em razão da licença compulsória, é possível nós afastarmos o direito de exclusividade e nós, dados os interesses existentes por trás desse bem da propriedade industrial, ele poder então ser fabricado, ele poder ser produzido para atender essa demanda específica. Então, fica desde já a ressalva no que concerne a Lei 14.200 de 2021, ok? Então, verifique se o material está devidamente atualizado. Prosseguindo, então, nós vamos aqui iniciar, nesse momento, com noções gerais a respeito da propriedade industrial. Primeira coisa que nós precisamos aqui registrar é que a propriedade industrial é uma área decorrente da propriedade intelectual. Veja, temos propriedade intelectual como gênero, das espécies propriedade autoral e a propriedade industrial. A propriedade autoral, ela diz respeito às obras autorais, às de direitos autorais. É uma matéria, inclusive, que é tratada no âmbito do direito civil. Ao lado da propriedade autoral, que é uma espécie de propriedade intelectual, nós temos, então, a propriedade industrial, tratada, então, pelo direito empresarial. E é isso que nós vamos aqui tratar, cuja lei, né, já mencionamos, a Lei 9279 de 96. Nós até vamos fazer um registro um pouco à frente sobre as distinções existentes quanto à propriedade industrial e da propriedade autoral. Agora, a princípio, o que nós podemos mencionar de forma mais precisa é de que a proteção da propriedade industrial ela tem uma característica mais aprofundada. Por quê? Ela vai proteger tanto a inovação, que é o que a gente chama de a ideia, a atividade inventiva existente, como também a própria forma pela qual essa inovação, essa ideia da invenção, essa atividade inventiva, ela é manifestada no mundo exterior. O que nós não temos no que diz respeito à propriedade autoral, à lei de direitos autorais. Então, fica desde já o registro de que nós temos o gênero, propriedade intelectual, das espécies, propriedade autoral, lei de direitos autorais, e também a propriedade industrial. A primeira tratando-se do direito civil e a segunda aqui do direito empresarial. Iniciando aqui os nossos estudos propriamente dito, nós precisamos fazer aqui, então, primeiramente, dois registros específicos. O primeiro deles
é de que o Brasil ele é signatário do Tratado Internacional que envolve propriedade industrial, denominado de União de Paris ou Convenção de Paris. É um tratado já relativamente antigo, de 1883, e o Brasil é signatário desse tratado, e todos aqueles que são signatários desse tratado, eles são chamados de unionistas, em decorrência do nome que foi atribuído a ele, União de Paris. Então, o Brasil é um país signatário, denominado de unionista. Então, as regras de direito que envolvem a propriedade industrial também são regidas por esta convenção. A nossa lei já está adaptada, já está em conformidade com esse tratado. Depois disso, aqui, nós temos que fazer a seguinte distinção. Marca não se confunde com o nome empresarial. O nome empresarial ele está ligado ao direito societário. Geralmente nós estudamos essa matéria, esse assunto lá em Direito Empresarial 1, né? No início, lá quando estudamos o empresário, e aí nós falamos sobre o nome empresarial. E aí muitos vão confundir, às vezes, o nome empresarial, que é o nome que nós atribuímos à pessoa jurídica, como eu, pessoa física, pessoa natural, tem um nome, a pessoa jurídica também tem um nome, né? Então, esse é um nome empresarial, que é regulado por uma lei até mesmo específica, a despeito de ser tratado genericamente pelo direito, pelo Código Civil, perdão, a Lei 8.934/94. E ao lado do nome empresarial também temos então a marca. A marca ela é uma espécie de bem da propriedade industrial, se refere ao direito industrial. Então, para resgatar um pouquinho essas distinções, vale a pena a gente voltar lá no nome empresarial, lembrar dos conceitos envolvendo o nome empresarial, para nós avançarmos aqui para a marca, ok? Então, vamos lá. Quais são os bens que integram a propriedade industrial? E aqui nós não temos muitos bens, são apenas 4, né, que vão aí demandar um exercício bem significativo para a compreensão desses 4 bens. Quais são os 4 bens que integram a propriedade industrial? Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Os 2 primeiros, invenção e modelo de utilidade, nós denominamos esses de bens patenteáveis. Por quê? O direito que se concede para a exploração por exclusividade desses bens é a patente. O documento se chama carta patente. Então, nós denominamos que a invenção e o modelo de utilidade, eles são objeto de patente. Já o desenho industrial, também chamado de designer, ele juntamente com a marca, eles são registráveis, né? E aí nós vamos até estudar um pouquinho à frente a registrabilidade. Por serem registráveis, então eles não podem ser confundidos com aqueles bens patenteáveis. A patenteabilidade ela é diferente da registrabilidade. Então, desenho industrial e marca são objeto de registro. E o documento pelo qual concede-se o direito a respeito desses bens é chamado de certificado, ok? Então, nós precisamos desde já fazer estas distinções. Então, de uma forma mais aqui apurada, nós podemos denominar, então, que o direito industrial é aquele sub-ramo ou aquela subdivisão que nós temos dentro do direito empresarial que vai proteger os interesses de quem? Dos inventores, dos designers, dos empresários, em relação justamente aos bens que integram a propriedade industrial. Quais são esses bens? Invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, ok? Então vamos lá. O primeiro deles que nós vamos tratar é a invenção. E aí fica a pergunta já inicial: o que é invenção? E interessantemente, o legislador, dada a dificuldade, ele não conceituou a invenção de uma forma positiva, dizendo o que é invenção. A opção legislativa foi dizer o que não é invenção, dada a grande dificuldade
aos obstáculos conceituais existentes para a definição de invenção. O que nós podemos desde já dizer é que invenção é algo, seja um produto ou um serviço, que realmente seja novo. E aí, daí que realmente surgem as dificuldades, né? Nós sabemos que a invenção ela tem alguns elementos. Por exemplo, a invenção é uma criação original do espírito humano, ou seja, tem que ter inventabilidade. Outra situação é que, para ser invenção, necessariamente essa invenção deve ter utilidade. Então, ela deve ampliar o domínio que o homem exerce sobre a natureza. Para que inventar? Para que desenvolver algo que não seja útil ao homem, que não seja útil ao nosso desenvolvimento como seres humanos? Então, a lei ela vai se ocupar justamente para tentar dar os contornos do que não seria invenção para chegar ao conceito de invenção verdadeiramente. Nesse sentido, lá no artigo 10, o legislador, né, o artigo 10 da Lei 8279 de 96, o legislador traz lá o que não é invenção. E vale a pena nós irmos nesse artigo e lermos inciso por inciso e compreendermos a ideia. Aqui ficam alguns exemplos do que não seria invenção. Não é invenção, por exemplo, a teoria da relatividade do Albert Einstein. Não é invenção, por exemplo, o cálculo infinitesimal do Isaac Newton. Nem mesmo a lógica heterodoxa do Newton da Costa. Também não é invenção a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. E também, por obviedade, por decorrência lógica, não é invenção aqueles bens tutelados pelo direito autoral. Então, tudo que envolve direito autoral, obviamente que não vai sobrepor, não vai sombrear o direito industrial, ok, gente? Então, fica desde já essa consignação de que invenção ela vai justamente exigir algo novo, algo que não existiu ainda. E daqui a pouco nós vamos falar que para ser invenção, aquele bem ou serviço, ele não deve estar compreendido no estado da técnica. E daqui a pouco a gente vai chegar lá. O segundo bem da propriedade industrial é o modelo de utilidade. Basicamente, o modelo de utilidade ele vai melhorar algo que já existe. Seria uma espécie de aperfeiçoamento da invenção. Não é algo necessariamente novo, ok? Porque já existe, mas, dada a sua utilidade, nós percebemos um aperfeiçoamento, ok? Um melhoramento daquilo que já existe. E da mesma forma, obviamente, que aquelas manifestações intelectuais que se encontram, né, alijadas do conceito de invenção também estão excluídas do campo do conceito de modelo de utilidade, ok? Até porque, como mencionamos, invenção e modelo de utilidade são bens patenteáveis, ok? Então, o modelo de utilidade vai melhorar algo que já existe, vai aperfeiçoar. E para se caracterizar o modelo de utilidade, é importante que a gente aqui deixe claro que esse aperfeiçoamento, esse melhoramento que foi criado, ele deve revelar uma atividade inventiva, ou seja, a pessoa não pôde chegar àquele resultado ao acaso. Ela precisou aplicar métodos, ela se dedicou, como eu gosto de dizer, ela gastou fosfato. Né? Há aqui atividade inventiva por detrás. Okay? Não é algo que decorre do acaso, de um acidente dentro de um laboratório, por exemplo. Não. Aqui precisa de atividade inventiva. E logo, deve esse melhoramento e esse aperfeiçoamento
para os técnicos da área demonstrar que houve um avanço tecnológico. Por quê? Se for despido de avanço tecnológico, de um verdadeiro aperfeiçoamento, de um melhoramento de algo que já existe, não se enquadrará como um modelo de utilidade. Por quê? Se eventualmente este aperfeiçoamento, vamos dizer assim, for despido deste avanço tecnológico, e aí os técnicos que trabalham nessa área, eles vão compreender verdadeiramente o que é um avanço tecnológico, então não será um modelo de utilidade, será uma mera adição de invenção, ok? Então, vamos deixar aqui bem claro aqui. Os únicos dois bens patenteáveis são invenção e modelo de utilidade. Se o aperfeiçoamento, o melhoramento, ele for despido de avanço tecnológico, ele não vai ganhar uma espécie nova. Ele vai ser considerado uma adição de invenção. Pensemos assim que vai ser uma extensão, né? Um prolongamento da invenção. Por isso que nós chamamos isso de adição de invenção. E onde se encontra o conceito da adição de invenção? Lá no artigo 76, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aí nós precisamos lembrar invenção, modelo de utilidade, ok? E aí, para ser modelo de utilidade, precisa existir avanço, melhoramento e esse avanço ele tem que ser um avanço realmente tecnológico. Despido de avanço tecnológico não será considerado modelo de utilidade, mas mera adição de invenção, ok? E aí você pode perguntar assim, professor, olha, existe uma área nebulosa, muito cinzenta, porque não parece ser mero aperfeiçoamento, não parece ser mero melhoramento, este avanço tecnológico. Tem mais cara de ser uma invenção, ok? Se houver uma eventual confusão clara a respeito do que se enquadrar, em qual categoria, em qual espécie se enquadrar, nós vamos então optar por invenção, ok? Invenção. Se essa confusão for bem consistente, então nós vamos considerá-lo como invenção e não como modelo de utilidade. Um outro ponto também, e aqui nós já entramos na registrabilidade, deixando o campo da patenteabilidade, nós temos então o desenho industrial. Esse desenho industrial, como mencionei para vocês, ele também pode ser chamado de design. E o que é o desenho industrial? É a alteração da forma dos objetos, ok? São as curvas, a estrutura anatômica de algo, ok? E o conceito de desenho industrial está lá no artigo 95. E o que vai bem distinguir o desenho industrial é que ele não é uma questão nova, não é uma invenção, ok? Ele não é algo que sofreu um melhoramento, um aperfeiçoamento, um avanço tecnológico, porque ele apenas é estético. Daí a sua marca, a sua característica principal, que é a futilidade, ok? E nós podemos ver o desenho industrial em todas as coisas, ok? Vamos pensar no aspecto de um celular, num notebook, num ventilador, em uma cadeira. Tem toda uma estética envolvida, tem todo um desenho envolvido ali por trás, ok? Então, por isso que o desenho industrial tem por marca a futilidade. Por quê? Pouco importa se você beba água em uma garrafa com traços, com contornos exuberantes, ou você beba a garrafa em uma PET de Coca-Cola. O conteúdo, ele não tem nenhum impacto no conteúdo. Claro que, obviamente, os efeitos anatômicos, a
forma, ela vai impactar visualmente o consumidor, né, daquele bem ou daquele produto. Então, nós reconhecemos o valor, sim, do design, mas a marca distintiva dele é a futilidade. A alteração, então, que o desenho industrial vai introduzir nos objetos, isso não vai ampliar a utilidade deles, como eu falei. Apenas vai revestir esse objeto de um aspecto diferente. Por isso que a futilidade ela é tão essencial para poder nós definirmos o desenho industrial. O que não ocorre, por exemplo, no modelo de utilidade e nem mesmo na adição de invenção. Porque necessariamente o modelo de utilidade e a adição, eles vão acarretar em um melhoramento, vão acarretar em um avanço, né, em algo que já existe. O que não acontece com o desenho industrial, por causa da futilidade. Ele não amplia a utilidade do produto, do objeto. Tá? Então, pensem aqui comigo, e aí eu vou chamar a atenção para isso. Os bens que nós até agora estudamos, os conceitos dos bens que até agora nós estudamos, nós vamos perceber que eles são alterações em graus distintos. Nós temos um grau máximo, que seria a invenção, e nós temos um grau mínimo, que é o desenho industrial. Entre eles, nós vamos ter o modelo de utilidade e a adição de invenção. Obviamente que na invenção, nós temos aqui algo completamente novo. De outro lado, no desenho industrial, nós teremos unicamente a não ampliação da utilidade, a marca distintiva, que seria a futilidade. Ok? Então, veja que na invenção e no modelo de utilidade, é necessário, é imprescindível que haja, então, atividade inventiva. Ou seja, não pode ser um acaso, tem que ser algo que advém de estudos, de alguém que gastou necessariamente fosfato, né, aplicou a sua mente para gerar aquele produto, aquele resultado, ok? Obviamente que não pode decorrer de nenhum conhecimento já pré-existente na época em que a pessoa se valeu. Por quê? Se já existir, nós não estaremos, então, atendendo a exigência da lei, que é não estar no estado da técnica. O estado da técnica seria basicamente os conhecimentos existentes a respeito daquele produto, daquele bem que nós estamos aqui discutindo, eventualmente. Se houver atividade inventiva, a alteração, então, no bem vai poder ser considerada invenção quando ela for independente. Quando ela não for independente, então ela será considerada adição de invenção, ok? Ou até mesmo, a depender do caso, um mero desenho industrial, ok? Se houver aperfeiçoamento na invenção que foi patenteada, então nós teremos adição de invenção. Se não houver nenhuma atividade inventiva, se tratar apenas de uma alteração de natureza estética, então nós teremos desenho industrial. Por outro lado também, agora nós temos o nosso último bem, que é a marca, ok? A marca também, ela é um bem registrável, assim como o é o designer, o desenho industrial. E o que é marca? Veja, a marca, ela é um sinal que nós nos valemos através da nossa percepção visual, de modo que a gente possa, então, identificar, seja de forma direta ou indireta, produtos ou serviços. Isso é interessante, porque muitas vezes nós somos levados a comprar algo em decorrência da marca daquele produto. Porque a marca, ela vai significar, ela vai passar uma credibilidade, ela vai passar uma confiança, ela vai ter um respaldo, uma idoneidade, né, que será naturalmente aplicada àquele produto, àquele serviço. E nós podemos, então, observar o conceito lá no artigo 122. E no Brasil, os sinais sonoros, mesmo que sejam originais ou até mesmo exclusivos, eles não são suscetíveis de registros como marca. Vamos dar aqui dois
exemplos bem claros, assim, bem conhecidos. Nós temos lá, na Globo, o Plim Plim da Globo, que são aquelas chamadas para retornar, né, ali, o filme, a programação. E todo mundo conhece o Plim Plim da Globo. Também todos devem conhecer a distinção do motor da Harley Davidson, né, das motos da Harley Davidson, que é um som muito característico, próprio, exclusivo. E a pergunta é, professor, dada essa exclusividade, essa individualização, nós podemos, então, registrar sinais sonoros no Brasil como marcas? Não podemos. No Brasil não se admite esta possibilidade. Também não são marcas características que decorrem de cheiro, de gosto ou de tato, ok? Estas também não são passíveis de registro como marca, ok? Então vejam, os sinais não visuais, como o exemplo nós falamos, o som, o cheiro, o gosto, o tato, a despeito de eles não sofrerem tratamento normativo, regulatório, pela Lei 9279 de 96, a Lei da Propriedade Industrial, não quer dizer que eles estão desamparados de uma disciplina, de uma tutela jurídica que possa defendê-los. Neste caso, nós temos lá o direito de concorrência. Por quê? Se alguém se vale desses signos não visuais de forma indevida, os proprietários, os donos desses signos, né, não visuais, eles poderão se valer do direito de concorrência, porque eles poderão alegar que a pessoa estará praticando uma concorrência desleal, ok? Então, vejam, apenas os sinais que são visualmente perceptíveis, eles serão, então, registrados lá no INPI. O INPI, ele é uma autarquia federal, ligada, então, à União, e INPI significa Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, todos esses bens são registráveis ou patenteados lá no INPI. Aqui nós temos um exemplo bem claro de marcas, como a marca do Banco Itaú, a marca Saraiva, a marca Coca-Cola. E aí a doutrina ela vai classificar essas marcas em 3 espécies. Então, nós teremos marcas nominativas, figurativas e mistas. Pouco importa para nós qual a espécie. Todas elas recebem, todas elas merecem proteção jurídica. Então, a doutrina vai classificá-las para poder melhor detalhar estas espécies de marcas. A primeira delas, nós temos as marcas nominativas. E o que são marcas nominativas? São aquelas que não apresentam nenhum traço especial, particular, na forma das letras que compõem a marca. Vou dar um exemplo aqui, no caso da revista de direito de empresa, que é uma revista muito conhecida, famosa. Veja, nós não vemos nenhum elemento, nenhum sinal distintivo, artístico, diferente aqui nesse nome, nessa marca, ok? Basta simplesmente aqui as letras, né, normais, revista de direito de empresa. Então, isso seria uma marca nominativa. O que é uma marca figurativa? Diferentemente da nominativa, ela é composta por um desenho, por um logotipo. Vamos pensar aqui a maçã da Apple, a maçã mordida da Apple, a gravatinha da Chevrolet. Aqui nós temos, obviamente, marcas figurativas. Além dessas, nós podemos também ter as mistas. As mistas, elas vão conjugar elementos artísticos com escrita. Um exemplo aqui bem claro que nós podemos dar é a Coca-Cola. A Coca-Cola, gente, é uma marca mista. Mista por quê, professor? Porque ela congrega, ela une elementos normais das letras e estas letras têm traços artísticos visualmente diferentes dentro delas, ok? Então, por isso que nós denominamos a Coca-Cola a exemplo de uma marca mista. E aqui, gente, nós precisamos também fazer um destaque, porque algumas marcas, a exemplo da Coca-Cola, que é considerada uma marca mista, elas podem ser alçadas à categoria de marcas tridimensionais, ok? Por quê? Nós temos aqui a forma pela qual nós conhecemos essas marcas como um fator distintivo delas, ok?
E como elas congregam, além de palavras, né, normais, escritas, elas também têm elementos artísticos. Por isso que determinados doutrinadores vão até mesmo defendê-los, que elas podem muito bem serem protegidas como desenhos industriais. Ok? Mas dada a sua distinção, né, a distintividade existente aí, para nós, elas são consideradas como marcas e não como desenhos industriais, ok? Dentro da seara das marcas, nós vamos ter marcas também, aqui já um pouco mais avançado, marcas coletivas e marcas de certificação, ok? Nós sabemos que as marcas, elas têm um alto poder para identificar, né, para categorizar, segmentar produtos ou serviços, seja de forma direta ou indireta. E aqui está a grande distinção. Se a identificação ela é direta, significa que o próprio produtor, o industrial, o fabricante, produz aquele produto ou aquele serviço, ou presta aquele serviço. Okay? Então, o próprio dono faz isso. Mas nós também temos as marcas indiretas. Que a identificação desses produtos ou serviços decorre de forma indireta, que é o caso das marcas coletivas e de certificação. Elas estão previstas lá no artigo 123. Nós temos lá o 122, que define marca, e aqui nós temos o artigo 123. Vejam aqui alguns exemplos de marcas de certificação. O selo de pureza BIC, a marca, né, de certificação Inmetro, a marca de certificação ambiental FSC e a marca de padronização da ISO. Todas essas marcas aqui, elas são marcas de certificação. Veja, nós temos um agente aqui por detrás que atribui essa marca a um terceiro, desde que esse terceiro atenda às suas exigências. Por isso que a gente chama isso de marca de certificação, ok? Marcas de certificação. Também temos o caso das marcas coletivas. O que é uma marca coletiva? Vamos imaginar que eu tenha uma determinada marca, mas eu não sou fabricante, nem sou prestador de serviço. Mas eu concedo o direito de um empresário, de uma empresa, de uma indústria, se valer da minha marca, ok? Então, o produto por ele fabricado, o serviço por ele prestado, se valerá da minha marca. Obviamente que esse terceiro deverá respeitar as condições, as exigências para utilização da marca. Dado que se ele violar essas regras, o detentor da marca, seja ela de certificação ou até mesmo coletiva, poderá tirar, né, o direito de usar essa marca. Obviamente porque não se atendem aos padrões, às exigências existentes. Veja, o traço comum que vai unir, né, tanto as marcas coletivas como as marcas de certificação são dois aspectos, ok? Nós vamos verificar lá que ambas, obviamente, vão atribuir ao produto, vão atribuir ao serviço uma qualidade especial, né? Se nós não estivéssemos buscando essa qualificação especial, nós não estaríamos atrás de uma marca. A marca vai respaldar o produto, a marca vai respaldar o serviço, né? Primeiro porque o empresário que fornece, ele participa, obviamente, então, de uma conceituada associação empresarial, né? Então, veja, essa marca coletiva tem já todo o seu know-how, já tem toda a sua, o seu posicionamento no mercado, né? Já tem todo um agregamento de valor em torno da sua marca e ela vai conceder isso a um empresário. Também porque, obviamente, aquela empresa ela vai admitir passar por processos que vão avaliar a qualidade do seu produto ou do serviço que lhe é prestado para receber essa marca de certificação. Então, isso que é bem interessante dentro das marcas, sejam elas coletivas como de
certificação. Ambas, como disse, elas têm um regulamento, né? Quando elas forem registradas no INPI, no ato do registro, eles devem apresentar o regulamento de uso, porque ali constarão as exigências que o detentor da marca coletiva ou de certificação exige daqueles que queiram se valer dessas marcas, ok? A diferença básica entre a marca coletiva e a marca de certificação está em quem é o titular. No caso da marca coletiva, ela sempre é uma associação empresarial, que pode até ser uma entidade sindical ou não. Já na marca de certificação, o titular ele não é uma associação, ele é um agente econômico, ou seja, ele é uma empresa. E o objeto social dessa empresa é justamente avaliar, controlar, né, a qualidade dos produtos ou até mesmo da circulação dos bens ou de serviços que são desenvolvidos por esses agentes que aceitam, né, se sujeitar para receber essa qualificação. Vamos pensar lá no ISO. Há várias certificações dentro do ISO, né? E aí a empresa contratou a ISO para poder ir lá dentro dela e avaliar os serviços, para receber uma marca de certificação. Por exemplo, lá a marca de certificação é FSC, dizendo que aquele bem foi produzido, por exemplo, a madeira daquele produto ela é uma madeira de área de reflorestamento, não é uma área de proteção ambiental. Nós temos isso, né? Nós temos isso. Então, quem detém a marca de certificação, ela não pode ter interesse, obviamente, em relação ao produto ou ao serviço que ela está avaliando. Seria um notório conflito de interesses. E aí vocês vão destacar, por favor, aqui nesse ponto, o parágrafo 3º lá do 128, tá? Se o empresário, então, ele pretende identificar os seus produtos com uma marca, seja ela coletiva ou de certificação, ele vai ter que consultar o regulamento, que está registrado no INPI, atender a essas exigências, e uma vez atendendo as exigências, obviamente que ele também vai pagar para poder se valer dessa marca de certificação. Certamente ele tem uma contrapartida, tem um pagamento para poder se valer, né, destas marcas, sejam elas coletivas ou de certificação. E aqui um ponto interessante é o seguinte, quem pode apresentar queixas quando a empresa que está se valendo da marca de certificação ou a marca coletiva não atende os padrões exigidos? Interessante que a única pessoa que pode questionar é quem detém o registro da marca de certificação. Um usuário normal, por exemplo, eu, você, nós não podemos, a princípio, nada fazer, né? Então, na verdade, nós podemos apresentar eventualmente uma reclamação ao titular da marca. Se o titular da marca ele nada fizer, então pode ser apresentado então aí uma representação ao INPI. E só nesse caso, então, é que será dado início a um procedimento administrativo e o próprio INPI, caso a pessoa não atenda os padrões exigidos, ou a detentora, né, da marca de certificação ou a marca coletiva não adote as providências necessárias, ela pode perder o registro dela lá no INPI. É uma causa de extinção do direito, né, do registro, que recai sobre o registro da marca, como dispõe lá o artigo 151, inciso 3º. E por final aqui, nessa introdução bem geral que nós estamos fazendo, nós vamos falar sobre o segredo de empresa. Algumas empresas optam por não patentear as suas invenções, por exemplo. Por que elas não optam por patentear as suas invenções? Porque para se pretender a patente de uma invenção, você deve realizar o depósito desse pedido de patente. Esse pedido de patente ele é acompanhado de documentos, de gráficos, de esquemas que vão demonstrar como você chegou àquele resultado, do início ao fim. Por quê? Para ser patenteado algo, uma invenção, ela precisa ser reproduzível. Então, você vai abrir a caixa de Pandora, vamos dizer assim, mostrando para todas as pessoas, porque esse registro, depois de um período de sigilo, ele vai
ser publicado e todos terão acesso a esses documentos, todos saberão qual foi a técnica, qual foi o caminho que você se valeu para chegar naquele resultado. Então, algumas empresas, para não apresentar a eles como chegaram naquele resultado, elas deixam de requerer a patente das suas invenções. E aí, claro que isso vai ficar como segredo de empresa. Claro, se alguém furtar esse segredo de empresa e pretender patenteá-lo, obviamente que isso vai ser impugnado, porque nós não poderíamos dar margem ao ilícito. O ponto aqui interessante é de que se algum outro sujeito chegar àquele mesmo resultado pelas suas próprias pesquisas, pelos seus próprios resultados e patentear aquela invenção, o direito de patentear a invenção proíbe, né, outros de produzirem, de fabricarem. Porque a patente dá um direito de exclusividade. Então, quem opta pelo segredo de empresa corre esse risco. Daí que deverá ele sempre manter as 7 chaves, esse segredo. Um outro ponto também interessante não é só o fato de que os processos que foram utilizados para chegar àquele resultado serão publicados, mas também porque o direito de exclusividade ele não é ad eternum, ele não é para sempre, ele tem limite. E aí, passado esse lapso temporal que nós vamos estudar, por isso eu peço que você prossiga aí nas nossas aulas, ele tem um prazo limite que confere esse direito de exclusividade. Ultrapassado este prazo, ele cai em domínio público. Ou seja, todas as pessoas poderão usar daqueles esquemas, se valer daqueles registros, daqueles documentos, para chegarem àquele resultado sem precisar pagar nada ao inventor, né? Os denominados royalties ao inventor. Não precisam ser pagos, porque já caiu em domínio público. Okay? Então, eu chamo a atenção para esse ponto, sobretudo aqui, né, no artigo 30, tá? Fazendo essa distinção entre segredo de empresa e a própria patente, né? Como eu falei para vocês aqui no nosso penúltimo slide aqui, nós temos lá um prazo em que o depósito da patente vai ficar sob sigilo, mas depois ele vai ser publicado. No caso daquelas invenções que tenham relevante interesse à defesa nacional, a publicação, obviamente, por um fator de segurança nacional, né, de soberania, essa publicação ela não ocorre. Tá? Ela não vai ocorrer para ninguém ficar sabendo, mas a patente vai existir. Só a publicação dessa patente que não vai ocorrer. Okay? Então, caso o agente, né, o inventor, o pesquisador não opte por patentear a sua invenção, obviamente que o seu esforço intelectual ele não vai ficar desamparado pelo ordenamento jurídico. Nesse caso, obviamente, se alguém estiver copiando, né, se valendo de aspectos semelhantes à invenção por ele idealizada, ele vai poder se valer do crime, né, de uma tutela jurisdicional, sobretudo porque isso configura crime na nossa legislação. É o que consta lá no artigo 195, inciso 12. Né, seria o crime de concorrência desleal. Também, obviamente, que se houver uma usurpação do segredo de empresa, isso vai poder gerar uma tutela civil também, uma responsabilização não apenas no âmbito penal, mas também no âmbito civil, justamente por conta do direito de concorrência. E aqui, vale lembrar que o segredo de empresa do Brasil, ele não gera exclusividade, tá, gente? O que vai gerar exclusividade aqui no Brasil é a patente da invenção. Se você patenteou mesmo ou não. Se você tem a carta patente em seu poder. Isso é que vai dar o direito de exclusividade. Como eu falei lá no início, também aqui para encerrar, qual é a diferença entre direito industrial e direito autoral? Né? Basicamente, as distinções estão quanto à origem e quanto à extensão. Quanto à origem desse direito e quanto à extensão da tutela desse bem. No caso, aqui, a exclusividade na exploração de um bem imaterial
que é conferida pelo direito industrial, pelo direito da propriedade industrial, decorre de um ato administrativo. Gente, é o INPI que vai conceder esse direito de exclusividade, né? Então, obtendo-se a carta patente, o detentor dessa carta patente terá o direito de exclusividade, assim como também no caso da marca e do desenho industrial. Se você detiver o certificado de registro, você tem o direito de exclusividade. E aí, claro que isso decorre de um ato administrativo. O INPI é uma autarquia federal. Então, é o ato de publicação lá no INPI que vai conferir esse direito. Logo, esses direitos, eles são de natureza constitutiva, ok? Eles não têm direito, não é declaratória a sua natureza. A sua natureza, ela é constitutiva. Só surge o direito a partir da concessão do ato, da publicação do ato pelo INPI. Já o direito autoral, essa exclusividade, ela não decorre de nenhum ato administrativo, mas da própria criação. Você não precisa ir lá no cartório de registro de títulos, né, e documentos e registrar uma música para poder dizer que você é o dono dela. Não, se você conseguir provar que foi você quem idealizou aquela música, o simples fato de ter idealizado a música já lhe dá o direito de exclusividade, o que não ocorre com os bens da propriedade industrial, porque todos eles a exclusividade advirá da publicação de um ato administrativo. Okay? Então, logo, o autor ele pode reivindicar em juízo o reconhecimento do seu direito, né, para poder explorar de forma exclusiva a obra dele, mesmo que ele não tenha feito o registro. Já o inventor, o design ou o empresário não podem reivindicar nenhuma tutela jurisdicional se primeiro eles não provarem que são donos. E como que eles provam se são donos? Através da carta patente ou através do certificado de registro. A segunda distinção é quanto à extensão da tutela jurídica. O direito industrial, como eu mencionei, ele protege a ideia inventiva. Já o direito autoral, ele apenas cuida da forma em que essa ideia foi exteriorizada. Veja, são campos bem distintos. O direito da propriedade industrial, ele vai não apenas defender a exteriorização da sua criação intelectual, mas até a própria criação intelectual, até a própria atividade inventiva. Já no direito autoral, ele vai apenas proteger quando você exteriorizou aquela atividade inventiva, quando você manifestou, obviamente, aquela atividade intelectual, ok? O direito, então, industrial não protege apenas a forma exterior do objeto, mas também a própria ideia inventiva. Então, encerramos por aqui nosso primeiro bloco de informações com as noções gerais a respeito dos bens da propriedade industrial, né? E como aqui nós registramos a distinção entre, basicamente, o que é bem da propriedade industrial e o que é bem do direito autoral, ok? Vamos prosseguir para a próxima aula, então, hein?